Olá, sejam bem-vindos ao primeiro programa do Movimento Viva Brasil. Estreamos hoje este novo projeto, né, com ajuda, com auxílio aí de alguns colaboradores, de alguns filiados, nossos amigos, a quem agradecemos imensamente por essa oportunidade. O programa do Movimento Viva Brasil vai trazer à discussão alguns assuntos que hoje são muitas vezes esquecidos pela imprensa nacional. Então, a nossa posição contra o Estatuto do Desarmamento, pela legítima defesa do cidadão honesto, caça, esporte, colecionismo, armas de fogo e segurança pública de uma forma geral. E estreamos hoje o nosso programa com um convidado, o Coronel Jairo Paz de Lira, que nos dá a honra de ser o nosso primeiro entrevistado. Coronel Paz de Lira, seja bem-vindo ao nosso programa inaugural. Bem, é uma honra estar aqui com você, grande lutador da causa do direito no referendo de 2005. Um velho novo amigo que eu tenho o prazer de respeitar muito, e fico feliz também por inaugurar o programa do Movimento Viva Brasil. Eu creio que ele será extremamente importante para a população como um modo alternativo de conhecimento de notícias e fatos importantes, como bem disse na abertura do programa, em geral não considerados pela grande mídia. Como não poderia deixar de ser, Coronel, acho que nosso primeiro assunto, obrigatoriamente, tem que ser: hoje, o cidadão de bem tem direito à defesa nesse país? Dificilmente. Ele não consegue realizar o direito à legítima defesa própria, ou da família, ou de outras pessoas, porque apesar de nós termos o famigerado Estatuto do Desarmamento, declarando o direito à posse domiciliar de armas de fogo, de porte, e também declarando até mesmo o direito de porte de armas sob certas circunstâncias, o fato é que a lei foi feita para não ser cumprida nesse sentido. Ela foi feita para promover o desarmamento da população civil, assim entendida a população de bem. As pessoas, homens e mulheres, trabalhadores honestos, sem antecedentes criminais, que, por força dos dispositivos draconianos da lei, acabam, embora a lei declare os seus direitos, não tendo acesso concreto, na prática, à obtenção de uma arma de fogo para posse em domicílio, e muito menos ao porte de arma, que é hoje uma situação raríssima no país. O Estatuto do Desarmamento, aliás, foi declarado pelos seus idealizadores, depois que a máscara deles caiu, exatamente como isso. Uma lei que veio não para proteger o cidadão de bem do criminoso, mas para desarmá-lo e, portanto, mantê-lo indefeso. Evidente, Bené, e eu sou um oficial de força pública com 35 anos de exercício, que cabe ao Estado, constitucionalmente, assegurar a proteção e os grandes direitos declarados pela Constituição a todos. Mas eu estaria mentindo, e já disse isso tantas vezes, à população, se eu dissesse que existe uma força policial no mundo capaz de assegurar tais direitos, especialmente à vida, à incolumidade física, à integridade, ao patrimônio, durante todo o tempo, em 100% das situações e para todas as pessoas. É impossível, e não só em São Paulo, como em qualquer parte do mundo. Portanto, em última análise, o direito à legítima defesa é natural, deve ser considerado até sagrado e foi incorporado constitucionalmente exatamente por essa razão. A lei viola a Constituição, embora o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a nossa luta nesse sentido. Hoje, o cidadão de bem praticamente não pode exercer esse sagrado direito. E isso traz à tona também a segunda questão, né, que é a questão do recadastramento das armas legais, onde no universo aí de 15 milhões de armas legais, armas que foram compradas legalmente, até agora só se recadastraram 170 mil armas. E o prazo termina no dia de 2 de julho. Ou seja, mais uma vez, o cidadão honesto vai pagar a conta pelo desonesto, porque o criminoso, como todos nós sabemos, não precisa se recadastrar. Na verdade, ele não está, usando uma expressão popular, nem aí para a lei, para o recadastramento, coisas assim. Nós tivemos até notícia de um representante de elevada autoridade do Poder Judiciário que, no julgamento recente das ADINs, acabou se manifestando meio jocosamente e negando potencialmente a existência dessas 15 milhões de armas a ser recadastradas.
No entanto, o número mencionado por você é o número que o próprio governo federal menciona. A própria Polícia Federal. A própria Polícia Federal menciona, de 15 milhões de armas. Recentemente foi publicado um estudo sucinto, mas muito inteligente, muito bem apurado, do Peter Hoff, como sempre, em que ele demonstra que para cumprir o prazo e recadastrar todas as armas dentro do processo todo exigido, que é muito burocrático, com todas as pessoas acorrendo à Polícia Federal, seriam necessários aproximadamente 16 mil funcionários trabalhando em tempo integral. E nós sabemos que isso é mais do que supera em 80% aproximadamente o efetivo de toda a Polícia Federal. Ora, a lei só deferiu essa autoridade de recadastramento e tudo mais que se relaciona com armas à Polícia Federal, contrariando a tradição que vinha, a tradição jurídica do Brasil, que a deferia às polícias estaduais. E, portanto, a própria lei contém intrinsecamente elementos que inviabilizam a sua própria execução. Não poderíamos até falar, por exemplo, da marcação de munição, por exemplo, que até agora é uma ficção, porque é inviável realmente o raiamento, a marcação do raiamento, que são ficções jurídicas porque são inviáveis na prática. É uma lei monstruosa, uma lei que veio para podar os direitos dos cidadãos, e esse processo de recadastramento, que nós tentamos demonstrar ser inconstitucional, porque as pessoas já com o registro de suas armas adquiriram essas armas legalmente, no comércio lícito, registraram essas armas de acordo com a lei da época na Polícia Estadual ou na Polícia Federal, e, portanto, nós temos aí um ato jurídico perfeito que deveria ser protegido pela Constituição. E os ministros do Supremo não reconheceram essa proteção. É lamentável, mas é inviável o recadastramento, e eu tenho receio mesmo que haja até mesmo um movimento de desobediência civil, embora não o recomende em hipótese nenhuma. Claro, mas é possível que a partir da data, é bastante provável que a partir da data fatal do recadastramento, nós tenhamos milhões de pessoas de bem, cidadãos honestos, sem antecedentes criminais, trabalhadores, gente que constrói a riqueza e o futuro do nosso país na ilegalidade e sujeitos a ser presos por posse ilegal de arma em domicílio. E ainda temos um outro perigo, né, que é fomentar exatamente o mercado ilegal, né, porque você vai estar jogando na ilegalidade milhões de armas. Tá? Essas pessoas que vão manter as suas armas, independente dessa arma estar legal ou não, ela vai precisar comprar munição um dia. Não podendo recorrer ao mercado legal, inevitavelmente ela vai acabar recorrendo ao mercado ilegal. E você vai estar aí podendo ampliar ainda mais a atuação do crime organizado no Brasil. É um grande risco. O mercado ilícito de armas de fogo e munição é um fato muito mal combatido em nosso país. Entram armas ilegais no Brasil pela fronteira seca, pelo ar, pelo mar, há centenas de milhares por mês, são distribuídas para o crime organizado, e seria realmente terrível se, como opção desesperada de manter esse direito de legítima defesa por meio de arma de fogo, tantas pessoas de bem, tantos homens e mulheres de bem, passassem a utilizar esse artifício e, portanto, caíssem nos braços do crime organizado. Isso acabaria de vez por solapar qualquer boa intenção possível que houvesse, eu não acredito que houvesse, dentro do Estatuto do Desarmamento. E, aliás, cabe explicar aqui por que surgiu essa questão do recadastramento. Embora ela disfarçada de um maior controle ou um simples controle das armas de fogo, ela não passa nem perto disso. Por quê? Porque, inclusive, eu estava presente quando o Estatuto foi aprovado no Congresso, e ficou muito claro que eles tinham certeza da vitória do sim. Porém, o sim não ganhou. A proibição da venda de armas não aconteceu. E o que eles imaginaram? Eles tinham certeza da vitória da proibição. Como não houve essa vitória, eles mantiveram o recadastramento simplesmente para retirar aquelas armas que já tinham sido vendidas. Cumpre aqui explicar para o nosso internauta como é que surgiu essa história do recadastramento. Em 2003, quando o chamado Estatuto do Desarmamento foi aprovado e já previa o referendo de 2005, eles contavam com a certeza da proibição. Então eles tinham certeza que eles conseguiriam proibir que as pessoas adquirissem armas legalmente nas lojas. Porém, eles tinham que inventar alguma coisa para retirar da população honesta aquelas armas que já estavam legalizadas, que já haviam
sido adquirida legalmente pelos seus proprietários. E inventaram essa questão do recadastramento, que custa um absurdo, vai gastar entre 600 e R$1.000, uma burocracia gigantesca, né? Além de poder ser feito somente na Polícia Federal, mais teste de tiro prático, laudo psicológico, mais uma série e ainda repetindo a cada 3 anos todo esse processo. Então, com a clara intenção de que ele realmente não seja feito, que as pessoas não consigam fazer esse recadastramento. Veja como são as coisas. No site da Polícia Federal, quando se ingressa nele para consultar os procedimentos, encontra-se, entre outras coisas, e isso numa instrução normativa da Polícia Federal também, que a pessoa, para adquirir uma arma, portanto, apenas para ter a posse de arma em domicílio, que teoricamente é um direito de qualquer brasileiro, deve declarar efetiva necessidade justificando as circunstâncias e diz a instrução normativa, se necessário com exigência de documentos comprobatórios pela Polícia Federal. Isso viola frontalmente a própria lei, que já é draconiana. A instrução normativa é mais draconiana do que a própria lei. E ela é manifestamente ilegal porque viola a lei. Tudo está sendo feito para promover um processo de desarmamento geral que não foi conseguido pela fracassada campanha do desarmamento, que visava, mediante indenização, a recolher todas as armas existentes no nosso país e que, na verdade, acabou captando apenas armas velhas, obsoletas, ou armas de coleção em mãos de viúvas que as tinham sem saber mais o que fazer com elas. Tudo na lei vai contra o direito do cidadão. E os atos normativos, as resoluções, as instruções administrativas vão muito além da lei, portanto, violando muito mais gravemente do que a própria lei, já draconiana, os direitos dos cidadãos. É um processo que, evidentemente, tem que ser combatido por via do socorro ao Poder Judiciário. Mas hoje já com um pouco menos de ânimo ou de fé face às decisões recentes do Supremo Tribunal Federal. É verdade, que foi realmente um julgamento muito mais político do que técnico. Eu acho que isso ficou muito claro para quem assistiu esse julgamento. Infelizmente, eu concordo com a sua opinião, o julgamento foi muito mais político do que técnico, exceto no que toca às questões relacionadas com fiança e liberdade provisória, porque nesse ponto eu creio que a Corte tenha adequado a lei ao espírito constitucional e adequado a lei a uma lei mais abrangente do que ela, que é o Código de Processo Penal. No entanto, naquilo que realmente interessava, que eram os atos jurídicos perfeitos relacionados com o registro das armas legais existentes em nosso país, a Corte simplesmente deixou à míngua a população, porque não reconheceu o ato jurídico perfeito, não reconheceu a proteção constitucional ao ato jurídico perfeito. Isso foi muito grave, eu penso, eu penso também que no futuro será entendido, e isso falamos com todo respeito, como um erro da Suprema Corte do nosso país. E o que eu fico muito preocupado é que quando você abre um precedente para que exista um imposto extorsivo em cima de uma propriedade, isso não pode se alargar e se estender a outras propriedades e a outros direitos também? Não tenho a mínima dúvida. Basta ver o que acontece em outro plano, com as ameaças à propriedade privada, muito especialmente, muito notadamente na área rural, mas já avançando de modo muito forte para a área urbana também. A partir do momento em que se viola um princípio constitucional, eu costumo dizer aos meus filhos, às pessoas do meu relacionamento, a todos os nossos amigos, tudo o mais pode acontecer. É verdade. Se a letra da Constituição, se o espírito constitucional são declarados inválidos ou não reconhecidos em um ponto, todas as outras garantias, e mesmo os direitos e garantias individuais do artigo 5º, podem ser derrubados num efeito cascata, dependendo apenas da disposição de um determinado poder. E eu acredito que o atual poder tenha um certo veso totalitário que não pode ser ignorado pela nossa gente, pela nossa população, porque é uma ameaça para o futuro dos nossos filhos e nossos netos. É verdade. Agora, voltando à questão do próprio Estatuto do Desarmamento, nós ouvimos muito por aí que aqui em São Paulo a queda dos homicídios
se deveu a essa campanha do desarmamento e ao próprio Estatuto. O senhor, que há tanto tempo atua nessa área diretamente ligada com segurança pública, muito mais do que isso, na rua, de verdade, qual é a opinião do senhor sobre isso? Essa é uma das maiores falácias oficiais, utilizada exaustivamente e acabou levando também à derrota na campanha do referendo por parte do governo federal, por parte de todos os entes governamentais que se associaram ao governo federal para liquidar o direito da população e por parte também das ONGs que vivem disso, não é? E que estão ligadas a outras ONGs, interesses internacionais, recebendo financiamento do exterior para essa finalidade. É uma falácia. A queda do nível de homicídios em São Paulo é um fato, ela vem ocorrendo desde 1999, variando de ano para ano em patamares, mas de modo bastante consistente, e isso por causa de políticas de segurança pública adotadas no combate a essa modalidade de crime. Especialmente o fato de que a força policial, a Polícia Militar e a Polícia Civil do Estado de São Paulo passaram a olhar, desde 1999, o homicídio verdadeiramente como uma prioridade. Até então, havia muita preocupação no combate aos crimes contra o patrimônio. Quando as polícias articularam-se e começaram a trabalhar de modo muito mais harmônico, como efetivamente aconteceu, e eu tive essa experiência no comando da Zona Norte da capital e no comando de policiamento metropolitano, focando a derrubada dos homicídios, por entender, finalmente, que os homicídios estavam relacionados muito fortemente com a afirmação de prestígio do crime organizado, os homicídios começaram a cair. Pelo combate, pela ação policial, pela formulação e o emprego adequado e a execução adequada, melhor dizendo, de uma política de segurança pública voltada para esse combate. Nós, evidentemente, trabalhávamos muito fortemente para desarmar os criminosos, desarmar as pessoas que viviam à margem da lei e que tinham armas não declaradas, não registradas. Nunca defendemos, o Movimento Viva Brasil nunca defendeu, e a nossa posição no referendo nunca defendeu que o cidadão tivesse armas ilegais. Exatamente. Então nós desarmamos com muita energia as pessoas que tinham essas armas e que, por tê-las em situação de ilegalidade, ou melhor dizendo, que as tinham em situação de ilegalidade exatamente porque não as tinham para a legítima defesa, e sim para o objetivo de praticar outros crimes. Crimes contra o patrimônio, crimes contra a vida, crimes contra a liberdade sexual. Esse foi o combate da Polícia de São Paulo que produziu a redução dos homicídios, e não o desarmamento das pessoas de bem. Porque nós não fizemos operação nenhuma voltada para desarmar as pessoas de bem, voltada para pressionar os homens e mulheres de bem do nosso Estado que detinham a posse legal de armas de fogo de defesa. É uma falácia terrível, entre tantas outras mentiras oficiais que, infelizmente, foram utilizadas na campanha do referendo. E aí vem mais um problema, dito isso, a questão do recadastramento. Volto à questão do recadastramento. Como o senhor bem disse, a polícia se empenhou em desarmar o criminoso, não o cidadão. Agora, a partir do 3 de julho, criminosos e cidadãos foram jogados na mesma vala da lei, porque a minha arma registrada, que eu comprei legalmente numa loja, passei por todo o trâmite burocrático, obedeci todos os trâmites da lei, vai estar na mesma situação de uma arma roubada, de uma arma furtada, de uma arma chamada aí fria. Né? Isso é muito grave, não é, coronel? Sem dúvida. Se o recadastramento não for feito, o que acontecerá na prática, a partir do prazo fatal, é exatamente isso. As armas, as 15 milhões de armas legais, podem tornar-se da noite para o dia ilegais. E a partir daí, a atividade policial voltada para o combate à posse ilegal de armas por criminosos pode ser direcionada, sim, se for essa a decisão política e se houver ordens dos escalões superiores, para as pessoas de bem, para o cidadão comum, que já tem sua arma registrada na Polícia Estadual. As bases de dados que o governo federal alega que precisa montar a partir do recadastramento, na verdade já existem. Estão nos bancos de dados das polícias estaduais e, por consequência, por força da lei, à disposição da Polícia Federal. É verdade. Então é possível imaginar um cenário de estado policial em que os cidadãos sejam buscados, procurados, de porta em porta para serem desarmados. E não pensem que isso não é possível.
em um país que preza as liberdades democráticas com muito maior vigor do que o nosso, os Estados Unidos da América, no evento do furacão Katrina, nós tivemos um desarmamento em massa da população civil, promovido por um prefeito e um chefe de polícia, que, atuando contra a Constituição dos Estados Unidos, especialmente contra a Segunda Emenda, determinaram e executaram, mediante força policial e empregando também a Guarda Nacional, que nessas situações de crise lá fica sob comando do governador, promovendo a busca e a apreensão de todas as armas legais de cidadãos que, no pior dos momentos, quando mais precisavam prover a sua defesa, a defesa do seu lar e a defesa de sua família, foram deixados inseguros, foram deixados à mercê dos bandos de rapineiros pela própria força policial a mando de um prefeito. Então é perfeitamente possível imaginar esse cenário e, na verdade, ele já aconteceu em Nova Orleans. Isso é verdade. E lembramos que no Brasil, essa onda de criminalidade que nós vivemos, o Katrina aqui é permanente, né? Nós vivemos uma eterna insegurança pública, sempre sendo ameaçados aí pelos criminosos e temos muito pouco a fazer. E parece que realmente não há interesse do governo para que o cidadão tenha o direito, né, tenha a possibilidade de se proteger. E aí eu entro num outro ponto, inclusive para, infelizmente, encerrar já o nosso primeiro programa. Arma de fogo, protege ou não protege? A arma de fogo em mãos de pessoas de bem protege. Protege a ele, protege a sua família, protege até mesmo o vizinho e representa um adicional importante até para o próprio clima de segurança pública. Eu acredito firmemente nisso e falo do alto dos meus 35 anos de experiência na Força Pública do Estado de São Paulo. Pessoas de bem que têm armas legais não praticam crimes ou, mais exatamente, apenas residualmente praticam crimes com essas armas legais. É raro, muito raro, um fato criminoso praticado por uma pessoa sem registro, sem antecedente criminal e, portanto, utilizando uma arma legal. Quase que na totalidade dos casos, são criminosos portando armas ilegais que agridem a sociedade e praticam os crimes que tanto transtornam e tanto apavoram os cidadãos nas nossas grandes cidades, especialmente. Muito obrigado. Coronel, mais uma vez eu agradeço essa oportunidade, esse bate-papo nosso. Espero que tenhamos oportunidade de novos programas com o senhor, da presença do senhor. Agradeço aos nossos internautas, agradeço ao grande amigo Caio, que nos proporcionou essa possibilidade desse programa, a nossa assessoria de imprensa, o Hélio Perazzolo, e contamos com vocês para o nosso próximo programa, se Deus quiser. Um grande abraço a todos.